A aula pública de hoje discute a cultura afro-brasileira nas escolas. Neste programa, gravado na Unifesp, em Guarulhos, quem fala sobre o assunto é José Carlos Gomes da Silva. Doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, José Carlos é professor da Unifesp e organizador do livro Cultura Afro-Brasileira, temas fundamentais em ensino, pesquisa e extensão. Nos últimos anos, cresce o movimento pelo ensino de cultura afro-brasileira nas escolas. O objetivo é debater na sala de aula a importância da representatividade negra na história do Brasil. Para especialistas, trazer outras perspectivas de cultura e identidade é uma das formas de promover a cidadania. Em contrapartida, ainda existe resistência de grupos conservadores sobre a inclusão da história africana no currículo escolar. Mas afinal, como discutir a identidade negra pode ajudar professores e estudantes no combate ao racismo? A escola respeita a cultura afro-brasileira? Nos é importante entender como, ao longo da história, professores, educadores, militantes negros atuaram no questionamento dessa ideologia. Acho que essa é a parte agora que se segue da minha fala, né? Então, esse embate, esse enfrentamento no campo da educação, ele corre paralelo a esse modelo hegemônico de cultura branca, dominante, eurocêntrica, né? Um primeiro marco de questionamento desse modelo eu vou datar, né? Ele surge aqui, na cidade de São Paulo, com um movimento negro, né, nos anos 20 e 30, e todo o movimento negro, nesse período, em São Paulo, ele se articula em torno da cultura escrita. Isso tem uma série de problemas aí, né? Porque a cultura escrita, ao mesmo tempo, ela é um bem importante, e os líderes negros entendiam assim, né, e buscavam essa cultura escrita, mas, ao mesmo tempo, eles buscavam essa cultura escrita sustentados em padrões brancos hegemônicos, né? Isso era um problema, né? É a crítica que se faz muitas vezes à Frente Negra Brasileira de ter um projeto assimilacionista, né, desses valores brancos. Mas elas colocam uma questão muito importante, que foi a ideia de que a comunidade negra só poderia alcançar equanimidade, igualdade nessa sociedade racialmente desigual, acessando alguns elementos que são estratégicos, que são importantes, que é exatamente a educação. Então, eles vão ser pioneiros na construção de uma primeira escola para negros, né, que é a Escola da Frente Negra, que teve uma vigência entre 1933 até 1937. Temos muito poucas informações sobre essa escola, mas é fato que ela formou pelo menos uma turma do antigo primário, porque ela funcionou por 4 anos, até que, com a ditadura Vargas, essa escola e a Frente Negra foi fechada, e essa escola foi destruída. Então, essa foi uma iniciativa pioneira, importante, mostrando exatamente que, nesse campo da educação, existem disputas, conflitos, lutas, questionamentos, e a comunidade negra, não eventualmente, episodicamente, mas historicamente, melhor dizendo, está sempre colocando esse modelo em xeque, sempre colocando esse modelo em questão. Então, eu constituo esse primeiro marco, e depois eu vou dar um pequeno salto, né, para um outro momento importante dessa luta racial no campo da educação, né? Esse segundo marco que elejo é o final dos anos 70, né, quando, no período de transição para a democracia, o movimento negro se constitui em todo o Brasil, mas em São Paulo ele também é muito forte, né, e pautam, de novo, o campo da educação como lugar de luta e de disputa política. Esse é o lugar de enfrentamento histórico do movimento negro. E a partir, então, de final de 78, né, quando o movimento negro se firma na cidade de São Paulo e começa a transição política, e alguns governadores eleitos democraticamente surgem no cenário nacional, as lideranças negras disputam o espaço político desses governos, tentando implementar propostas
de educação progressistas, ou seja, que incluísse conteúdos étnicos raciais no currículo escolar. Isso é uma luta importante porque todas as pesquisas da época já apontavam, já faziam diagnóstico, né? Os livros didáticos, os currículos escolares, quando mencionavam a população negra, se referia apenas no contexto da escravidão, né? E encerrava-se aí. E quando se representava a comunidade negra nos livros didáticos, representava sempre no trabalho manual em postos subalternos desqualificados, ou seja, a escola estava a serviço da reprodução do racismo, da ideologia do branqueamento, né? Esse questionamento, então, ele é feito pelos militantes negros que disputam espaços de poder. Alguns são absorvidos por alguns dessas secretarias de educação. No caso de São Paulo, eu vou falar mais especificamente, se constitui um grupo de educadores, de militantes negros, em torno de um grupo de trabalho, que é o GETAB, e ali, sim, surgem algumas primeiras propostas de questionamento desse modelo racista no campo da educação. A situação era esta que eu estou falando. Tinha um diagnóstico da Fundação Carlos Chagas. Nessa época, a população negra estava representada de forma muito desigual na relação idade-série, né, quando pegava negros e brancos, né? E isso tinha a ver com aí essa análise, né, de uma falta de identificação desses jovens negros, dessas crianças negras com aqueles conteúdos que estavam sendo colocados ali, não tinha a menor identidade com aquilo, né? E esses educadores, então, acreditavam, né, e todos nós acreditávamos, né, que o caminho para a inclusão era exatamente apostar nisso que nós acreditamos ainda hoje, né, em valorizar os patrimônios culturais africanos e afro-brasileiros no espaço da escola. Isso foi feito nesse período, né, orientado um pouco por esses movimentos que estamos registrando aqui, de intelectuais negros, de educadores negros, que estavam atuando, então, no campo da educação, nesses espaços mais institucionalizados. A resposta lá na ponta, ou seja, lá na escola, na unidade escolar, era muito tímida, né? O outro passo que eu quero construir aqui com vocês que são os marcos legais, né? Que eles começam com a LDB de 1996 e depois a Lei 10.639 de 2003, que aí sim funda-se alguns marcos legais que são importantes, né, e que são conquistas também dos educadores negros, dos militantes negros. Essas questões, em nenhum momento, como eu estou pontuando aqui na minha fala, elas estão vindo como dádivas do Estado, muito ao contrário. São realmente momentos de muita luta, de muito enfrentamento para se valer, então, de propostas progressistas nesse campo da educação, né? E até hoje a situação é bastante complicada. Por quê? Embora tenhamos conquistado os marcos legais, né, e que, de certa forma, nos garante e nos permite disputar, né, esses espaços, nós temos problemas muito complexos ainda a enfrentar, né? Ou seja, que, na verdade, embora o institucional seja um lugar importante de conquista, a educação é feita por pessoas, por seres humanos, né? E quem são os seres humanos? Quem são as pessoas que estão indo para a escola ensinar conteúdos afro-brasileiros pautados por esses marcos legais? Então, são pessoas que nós formamos, muitas vezes, aqui. E nós podemos agora fazer, inclusive, autocrítica, podemos refletir um pouco sobre isso, qual é realmente o espaço da instituição universitária na formação de educadores, na capacitação de educadores para atuar, então, nas unidades escolares com esses conteúdos profundamente bem compreendidos. Então, tem um processo aí de formação de educadores, né, que passa também por aquisição de conhecimentos que são de tradição oral e que a universidade precisa estar aberta para aprender e trazer com consistência. E, atualmente, a gente está pesquisando na periferia, né, na Zona Sul, e tem um outro dado muito importante, que talvez seja tão significativo quanto esse espaço aqui da academia,
que é o fato de que muitas pessoas que se formaram aqui na academia estão voltando para a periferia, se tornaram professores, educadores, educadoras, e elas estão numa iniciativa forte de disputar e reformatar esse espaço escolar, né? Então, tem na periferia o Fórum de Esculturas Periféricas, que são professores, são educadores. Então, tem algo de positivo aí, que antes o jovem negro vinha para a universidade na perspectiva de ascensão social e fugir dos seus referenciais identitários de periferia, de negritude, e hoje que a gente já está vendo um movimento muito interessante no outro sentido, que esses jovens vêm para cá e, muitas vezes, insatisfeitos com o que recebem na universidade, retornam para o seu espaço, e lá eles fazem uma disputa contra a hegemônica nos movimentos culturais. Muitos deles são filiados aos movimentos culturais, são educadores, são profissionais, passaram pela academia, e eles estão exatamente pautando, né, um outro tipo de educação, outro tipo de escola, ou seja, uma escola que se reformate por dentro, que incorpore, então, essas produções culturais tradicionais, nas quais muitos deles foram formados, né? São pessoas que estão ligadas historicamente a famílias do candomblé, da capoeira, enfim, e lá, então, nesses espaços agora, atuando como educadores, né, eles estão conseguindo dar respostas desde dentro da própria escola. Agora o professor José Carlos responde pergunta da correspondente de Ópera Mundi na Argentina. O senhor acredita que o Dia da Consciência Negra ou o Mês da Consciência Negra são oportunidades para trabalhar com maior profundidade contribuições africanas à história, à política, à economia e à cultura brasileiras? Ou o senhor acha que essas datas terminam limitando o trabalho com esses conteúdos a um determinado período de tempo? Queria saber também como os docentes brasileiros são capacitados hoje para trabalhar a história africana durante todo o ano e não somente durante o mês da consciência negra. E de que maneira esse trabalho poderia ajudar a desarmar estereótipos que circulam na mídia, mas na escola também, sobre a contribuição de negros e negros e o seu papel na história brasileira. A escola, ela é um espaço, minha leitura, um espaço de luta, de enfrentamento, de embates, né? E, no caso específico, né, esse embate com a mídia, num certo sentido, ele pode ser, e às vezes acaba sendo, profundamente desigual, né, porque esses instrumentos midiáticos têm um forte apelo na juventude, né, nós sabemos disso, né, imagens negativas da população negra são construídas, e sabemos disso, viabilizadas através da mídia, né? A própria ausência nesses espaços midiáticos de afrodescendentes, de negros, nos anúncios, nas telenovelas, nos telejornais, tudo isso só reforça aquilo que havíamos falado há pouco, né? A ideologia do branqueamento. Embora o poder hegemônico esteja aí, com todo o seu aparato ideológico, midiático, para apagar marcas e símbolos afro-tradicionais, eles não conseguem ser totalizadores, né, totais, eles não conseguem, então existem sempre espaços de enfrentamento, de disputa, historicamente, correndo paralelamente a tudo isto, que não tem a visibilidade, que corre na penumbra. Então, as vozes marginalizadas, os contradiscursos, né, as narrativas não hegemônicas, as narrativas negras, os autores, os escritores. Temos jovens na periferia hoje formados em cinema, né, pela ECA, USP, né, que é num lugar de uma elite branca. Esses jovens estão fazendo cinema. Para onde eles estão indo? Estão indo lá para a Rede Globo? Eles estão indo lá para os espaços, né, midiáticos dominantes? Não. Eles estão indo fazer cinema na Laje, lá na Cooperifa. Estão indo lá discutir cinema negro, produzindo uma arte alternativa,
né, e sinalizando para os jovens negros que estão lá de que existe um caminho diferente, em que chegávamos na universidade, chegávamos nesses espaços e realmente não tínhamos parâmetros, éramos pessoas absolutamente isoladas, né, e sofríamos, lógico, todas as cargas de preconceitos e injustiças e de dúvidas sobre nós mesmos, sobre nossas potencialidades. Será que esses caras vão mesmo fazer uma dissertação de mestrado? Serão doutores? Afinal, chegaram aqui. Mas essas desconfianças, elas não surgem verbalizadas, né, diretamente, né? Mas é lógico, nós fazemos as leituras das linguagens simbólicas, né, dos gestuais, enfim, tudo isso nós interpretávamos. Hoje, na verdade, existe uma situação distinta desta, porque o movimento negro ele não se calou, né? Ele jogou duro com o sistema dominante.